Olá, meu nome é Cris Prachino, sou advogada, professora e esse é o canal Siga Seus Direitos. Hoje vamos aprender a analisar as despesas envolvidas em um leilão de imóveis para que você possa escolher o imóvel adequado para o seu bolso, para o seu investimento. Você vai ter que considerar o valor que você pretende dar de lance no imóvel e o valor real que você vai conseguir vender esse imóvel depois. Essa diferença vai ser o seu lucro e desse lucro você vai ter que abater todas as despesas que eu vou citar aqui nesse vídeo. Vamos começar falando dos impostos. Mas antes disso, se você já achou esse vídeo útil, curte, se inscreve no nosso canal, ativa o sino para receber o próximo vídeo dessa série e outras tantas que são interessantes para o dia a dia do cidadão. O primeiro imposto que eu vou falar é o ITBI. É o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. É um imposto que a gente paga em toda compra e venda, em toda transmissão de imóvel. Então, neste caso, também incide o ITBI na alíquota de 3% na maioria das cidades. O segundo imposto que eu quero falar é sobre o ganho de capital. A alíquota desse imposto vai variar de 15% a 30% sobre o lucro auferido. Aqui vale a pena lembrar que se você é investidor e vai fazer uma grande reforma no imóvel, vale a pena juntar todos esses comprovantes e aumentar o valor do lance neste valor que você integralizou neste imóvel com a reforma realizada. Outra questão que a gente tem que levar em consideração é o registro. Ele vai variar ali de um apartamento de 80 mil, fica na faixa de uns R$1.000, e um apartamento na faixa de 2 milhões vai ficar na faixa de R$5.000. Eu vou colocar aqui na tela essa planilha para vocês darem uma olhadinha e verem que isso de fato muda muito de um valor para o outro. Se você quiser pegar essa planilha do seu estado, você entra nesse site que eu estou deixando aqui na descrição e coloca o nome da sua cidade. Uma outra despesa que a gente não pode esquecer de falar é da comissão do leiloeiro. Ela é de 5% e não pode ser parcelada. Mesmo que o lance possa ser parcelado, infelizmente a comissão do leiloeiro deve ser paga no ato e integral. Uma outra coisa que eu não podia deixar de falar é da assessoria jurídica. Eu acho imprescindível que você faça uma primeira seleção no imóvel que te agrade, mas que depois você peça para um advogado analisar, para ter certeza que você não está entrando em nenhuma fria, que não tem nenhuma pegadinha nesse lucro todo que você achou. Você vai gastar aí com o advogado na faixa de 3 a 20 mil reais, depende muito do valor do seu imóvel e do trabalho envolvido, porque um imóvel que na matrícula não tem nenhuma outra penhora, nenhuma outra peculiaridade, tem uma complexidade. Já um outro imóvel, que como a gente brinca tem uma longa capivara, tem um outro valor de auditoria. Falando da assessoria jurídica, na sequência a gente lembra das despesas que podem acontecer, como oficial de justiça e as custas para a expedição da carta de arrematação. Só aí você já vai gastar mais R$250. Só que, se o seu leilão não for judicial, você vai ter que mover ação autônoma de despejo e missão na posse. Ou seja, coloca aí mais no mínimo R$5.000. Uma outra coisa que eu gosto de falar é sobre o caminhão e o depósito. Muitas vezes você vai ter que fazer uma mudança, porque você entra no imóvel e descobre que a pessoa anterior deixou um monte de coisa lá. E você vai ter que se livrar de tudo isso de forma adequada, enviando para um depósito judicial. Nisso, pode colocar de R$1.000 a R$3.000. E às vezes é super difícil achar quem faça um despejo, achar quem tenha depósito disponível para mandar toda a quinquilharia que a pessoa despejada acumulou durante tanto tempo. Outra coisa que eu gosto de destacar para o meu cliente é que ele tem que deixar um valor reservado para eventuais reformas. Afinal, ele não pôde vistoriar o imóvel e ele não sabe se tem reformas inadiáveis a serem feitas e às vezes de grande monta. Então isso pode ser uma surpresa muito desagradável.
Se tiver laudo de avaliação, vale a pena ler com muita atenção, porque lá muitas vezes fala a condição do imóvel e assim você já pode se preparar para eventual reforma. Por fim, eu gostaria de lembrar que muitas vezes a gente demora muito para vender um imóvel, então esse prazo também deve ser levado em conta, pois você vai ter que pagar IPTU, condomínio, água, luz, todas as despesas que incidirem na coisa, além de 6% do valor da venda para o corretor de imóveis. Se você quer investir, eu acho conveniente que você considere que você vai demorar ali um prazo médio de 1 ano para vender esse imóvel, talvez até 2, porque é melhor você ter mais lucro no final do que um prejuízo. É importante anotar todas essas despesas que a gente falou aqui nesse vídeo e qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que a gente vai ter o maior prazer em responder. Obrigada!